Você sabe analisar a qualidade do seu levantamento RTK e N-Trip? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar agora como verificar o histórico do seu levantamento a partir do arquivo NMEA, visualizando a dispersão dos pontos e a precisão deles, a qualidade desses pontos em X, Y, Z. Então vem comigo que as dicas estão bem legais e eu vou passar algumas coisas bem bacanas de automatização. Bora lá! Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, professor de geoprocessamento e especialista no QGIS. Eu vou passar para vocês algumas dicas muito legais, para você analisar vários arquivos NMEA, abrir tudo de uma vez no QGIS e a partir daí você vai poder fazer a verificação da precisão, o agrupamento dos pontos, a variação em X, Y, Z, fazer toda essa análise do seu levantamento, seja no RTK ou N-Trip, Então, vem aqui que as dicas estão bem legais e eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo. Então, vale a pena assistir do começo ao fim, tá joia? Vamos lá! Estou aqui no QGIS, eu tenho a área aqui que foi mapeada, o ortomosaico de drone, aqui sobre a imagem do Google, Então, a gente tem o ortomosaico com uma excelente resolução, tá? Se a gente observar, a gente tem aqui alguns pontos de controle e para levantar esses pontos de controle foi utilizado o método N-Trip, tá? Então aqui para cada um desses alvos a gente vai ter um levantamento, uns pontos, tá? Que inclusive já está aqui nessa pastinha, tá? Nessa pastinha aqui nós temos os pontos levantados pelo N-Trip e o arquivo NMEA. Então o foco aqui dessa aula nossa é falar sobre esses arquivos, Toda vez que a gente liga o equipamento, se a gente habilita essa opção para gravar, fazer esse rastreio, então ele vai salvar a cada segundo, a cada intervalo que você definiu, os pontos, o histórico dos pontos, inclusive com a qualidade. Então, como é que a gente faz para abrir um arquivo NMEA como esse no QGIS, tá? Então, para isso a gente vai utilizar um plugin, um plugin aqui que é o plugin LF Tools, inclusive foi eu que desenvolvi, disponibilizei para vocês algumas ferramentas, ou muitas ferramentas na verdade, E nós temos aqui ferramentas voltadas para soluções GNSS. E uma delas é abrir arquivo NMEA, tá? NMEA para camada. Então essa é a ferramenta que nós vamos utilizar nessa aula. Basta dar 2 cliques nela e depois apontar para o arquivo NMEA, que está na pastinha, tá? Vou dar aqui um abrir, selecionei ele, abri aqui, esses 3 pontinhos e aí a gente tem aqui a possibilidade de mostrar ele cinemático, ou seja, vários pontos, individualizados a cada um segundo. Existe a possibilidade também de fazer o estático, uma solução fixa, tá? É como se esse arquivo NMEA realmente tivesse parado estático. E aqui o estático com todas as observações, tá? Enfim, o que a gente vai utilizar aqui nesse caso é o cinemático. A gente quer analisar, a cada um segundo a posição desse ponto, tá? Caso você não tenha inserido a altura da antena no processamento, essa altura da antena não foi para a solução lá para o NMEA, então você pode colocar aqui a altura da antena também, tá? Eu não vou mexer nessa parte aqui. E aqui o sistema de referência coordenadas que eu utilizei o Sigas 2000 no meu levantamento, No caso o N-Trip, então o resultado já sai em Sigas 2000. Então deixo aqui esse padrão. E agora você vai poder salvar isso aqui em um arquivo, que pode ser um arquivo JPEG, Shapefile, você pode escolher aqui o formato do arquivo de saída, tá? Aqui você escolhe o formato. Eu vou deixar em branco, ser uma camada temporária mesmo, Eu vou clicar aqui em executar e vamos ver aqui os pontos, tá? Aqui, se a gente clicar com o botão direito, aproximar aqui para a camada, a gente vai verificar aqui os pontos, Então a gente tem aqui o início do rastreio e aqui depois quando tem a solução fixa. Como é que eu sei isso aqui? Se eu abrir a tabela de atributos da camada, a gente vai ter aqui todas as informações, Deixa eu expandir aqui para vocês verem. Aqui a gente tem a latitude, longitude, a altitude elipsoidal, ortométrica, Lembrando que ele usa o EGM 96, tá? A data hora de cada ponto, Isso aqui é o HDOP, PDOP, tá? São informações que estão dentro do NMEA. E uma coisa bem legal é saber o número de satélites e principalmente a qualidade, Então, aqui nós temos a solução autônoma. Se a gente for ver aqui, standalone, autônomo. E depois, quando ele fixa a solução. Então, o autônomo, quando você liga o equipamento, ele começa a fazer o rastreio, tá? Então, a qualidade não fica boa. Depois de um certo tempo, é que ele consegue a solução fixa, tá? Então, observem aqui, deixa eu fechar aqui a tabela de atributos, solução autônoma. Depois de alguns segundos, a gente obteve a solução fixa, que foi melhorando até chegar a uma concentração de pontos que está bem aqui, tá?
Legal, Leandro, abri um arquivo, né? Então, abri um arquivo aqui, né? Eu teria que abrir um a um, né? Abrir esse segundo também, né? Poderia, né? Mas eu vou ensinar uma forma de você abrir todos os arquivos de uma vez. Todos os arquivos estão na pasta. Como é que eu faço? Então, vou remover essas duas camadas aqui de pontos. Vou remover aqui do meu QGIS e vamos voltar aqui na ferramenta, tá? Eu vou ensinar um truque aqui para vocês para poder abrir todos os arquivos de uma vez. Não vai ser por aqui, os 3 pontinhos. A gente vai agora executar o processo em lote. Tem esse botãozinho aqui, ó, no canto inferior aqui, esquerdo aqui do QGIS, né, do lado do avançado. Você vai em executar processo em lote. E agora, preste atenção aqui no truque, né? A gente tem aqui auto-preenchimento. Então, vou clicar aqui, auto-preenchimento, e eu vou selecionar arquivos. Selecionei os arquivos e aqui eu vou dar um Ctrl A, selecionei todos os arquivos NME. Vou clicar em abrir, observem, tá? Ah, o primeiro ficou em branco, tá? Então a gente apaga esse em branco aqui, senão vai dar erro. Essa primeira linha está em branco. Então é só clicar aqui no menos, e aí já deixei todos os arquivos. Aqui os parâmetros vão ser os mesmos, né? Tá cinemático, tá? A altura da antena, se quiser preencher também, você pode preencher, vou deixar zerado mesmo. E agora tem outro truque. Se você está gostando do que está vendo aqui nessa aula e ainda não é inscrito no canal, então aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para poder receber a notificação de muitas outras dicas, né? Esses truques aí no QGIS, você vai aprender aqui no canal da GeoOne. E olha só, se você quiser ter um contato mais aproximado com a gente, nós temos um curso muito top, que é o curso de automatização no QGIS, onde a gente tem mentorias semanais, onde a gente reúne os geonistas para tirar dúvidas e ajudar você no seu projeto, né, para que você consiga realmente se destacar no mercado aí de georreferenciamento, geoprocessamento, tá? Nos seus projetos de REURB, tá joia? Fica aí a dica e vamos voltar aqui para nossa aula, né? O outro truque aqui é para poder preencher o nome das camadas, tá? Então, a gente vai clicar aqui na setinha, tá? Auto-preenchimento, e eu vou utilizar aqui uma expressão, calcular por expressão o nome da camada. E como é que a gente faz? Observem aqui que aparecem alguns parâmetros aqui, file, sistema de referências coordenadas, né, output. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o file, né? Se você pesquisar aqui em cima, tem um file, tá? Então a gente tem a variável file. Aqui, se eu der 2 cliques, ele vai mostrar o caminho completo do arquivo NME, só que eu quero somente o nome do arquivo, tá? Então você tem aqui a possibilidade de pegar aqui o file name. O file name ele vai com a extensão. E tem esse aqui, base file name. Então ele vai sem a extensão, tá? Então você vai utilizar esse base file name, vou dar 2 cliques, tá? Vou levar aqui para frente, tá? É montar uma funçãozinha, como se fosse o Excel, né? Está acostumado com Excel, não vai ter dificuldade aqui no QGIS. Observem que tem uma pré-visualização aqui embaixo, né, que aparece o nome do arquivo. Então vai ser o nome da camada que a gente vai estar trazendo para o QGIS, tá? Aqui, ó, é a parte inicial aqui do arquivo sem a extensão. Então, para todos eles. Então, como é que eu faço, né? Aqui a prévia está ok, vou clicar ok e observe que ele já preenche automaticamente para todos os arquivos. Legal demais, né? E agora eu vou habilitar aqui, carregar camadas na conclusão. Ok, aqui, vou clicar em executar e olha que maravilha, né? Ele já carregou todas as camadas, né? Não precisei carregar. Imagina que você tem 100 arquivos NME, você quer abrir todos de uma vez, então ficou muito mais fácil por aqui, tá? Então, para cada ponto, para cada alvo, a gente tem todos os rastreios. Toda vez que você ligou e desligou o equipamento, vão ter pontos bons e pontos ruins. Mas o importante é você poder analisar, né, os pontos que estão agrupados. Legal, Leandro, show de bola. Agora, como é que eu faço para juntar todas essas camadas em uma única camada? Então a gente vai usar uma ferramenta, que é a ferramenta de mesclar camadas, que está lá no menu vetor, tá? Gerenciar dados, e você vai mesclar camadas vetoriais. Então vou clicar aqui, vou apontar aqui para todos esses arquivos NME. Então para isso eu vou clicar nos 3 pontinhos, selecionar todos os NMEs, né? Todos aqui, tá? Se tiver mais camadas, você vai selecionar somente o NME, ok? Vou clicar aqui em OK. E depois eu vou dizer o SRC destino. Não precisa, né? Todos já estão em Cirrus 2000, eu posso deixar em branco aqui opcional. E por fim, clicar em executar, né? Ele vai gerar uma camada temporária juntando, unindo todas essas camadas. Vamos clicar aqui em executar. Olha que bacana. Então, se eu desligar agora, né, todas essas
camadas que eu já selecionei, eu vou agrupar elas, tá? Agrupar selecionado, vou chamar isso aqui de NMEA. Show de bola, desligar. E agora a gente tem, né, todos os pontos levantados em uma única camada. E fica mais fácil para a gente fazer a análise, né, desses pontos. Nós temos latitude, longitude, né, todas as informações, as soluções fixas. Aí se você quiser já apagar, né, os inválidos, os autônomos, né, e deixar só a solução fixa, né, inclusive eliminar as floats, você pode fazer por aqui essa análise. Tá joia? Bom, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é o quê? Desses pontos aqui, obter as precisões, utilizando outra ferramenta, a ferramenta de estatística espacial do plugin LF-Tools, que eu desenvolvi também para a gente fazer essa análise, tá? Que é a ferramenta aqui de pontos mais próximos, tá? Então, para a gente fazer essa análise, a gente tem que verificar um ponto de referência, né? Ou os pontos de referências. A partir desses pontos, a gente vai pegar o agrupamento de pontos e dizer quais são as precisões, tá joia? Então, para isso, aqui na nossa pastinha, nós temos os pontos que foram levantados com a Ntrip, né, que eu salvei lá pelo aplicativo. Vou arrastar aqui para dentro do QGIS e vou soltar, tá? Então, observe aqui o ponto que o meu aplicativo, vou até trocar o símbolo aqui para a gente visualizar melhor, aqui, a simbologia dele, vou colocar esse diamantezinho aqui vermelho, dá um OK aqui, beleza, tá? Então aqui é o ponto que foi salvo pelo meu aplicativo. Qual seria a precisão desse ponto? Se a gente for aqui na tabela de atributos, né, desses pontos, a gente vai ver aqui a latitude, longitude e H. E a gente precisa realmente dos sigmas, né? Sigma X, Y, Z, né? Sigma em latitude, em longitude e no H, né? Que é a altitude elipsoidal. E agora, para isso, a gente vai usar a ferramenta que eu falei, que é pontos mais próximos. Basicamente, a gente vai apontar para os pontos de referência, nesse caso aqui são os pontos Ntrip, tá? E os pontos a serem analisados, que vai ser a camada aqui de mesclado, tá? Mesclado, onde está reunindo todas essas camadas aqui com os pontos NMEA, joia? Aqui a gente vai fazer uma análise, né, baseada na distância em relação ao ponto de referência, tá? E a quantidade de pontos próximo a esse ponto de referência, tá? Então, o que é que a gente pode ajustar de parâmetros? Aqui eu coloquei 0,5. Então, ele pode fazer uma análise dentro de 0,5. Eu posso aumentar também. Eu posso colocar, por exemplo, 1,5 m. Então, ele vai verificar todos os pontos dentro da distância aqui de 1,5 m. Aqui a gente tem a quantidade mínima de pontos, tá? Tá 20, eu posso colocar 40, tá? Então, vou ter 40 pontos próximo aqui, né? E aqui a gente tem a condição para análise, tá? A condição de análise, você pode utilizar somente a distância máxima, então ele vai pegar exatamente todos os pontos, né? Perto de cada ponto de referência, ele vai verificar todos os pontos NMEA dentro dessa distância máxima de 1,5 m. Você também pode fazer análise verificando a quantidade mínima de pontos, ou seja, ele vai utilizar somente os 40 pontos, ou fazendo os dois critérios, né? Então, atingiu um dos dois, então ele já vai, né, fazer essa análise, tá? Então, dentro da distância de 1,5 m ou a quantidade ali mínima de pontos. Então, ele vai verificar o que tiver mais próximo, né? Ou fechou a quantidade ou fechou a distância, ele já vai fazer a análise. Então, eu vou colocar aqui nos dois critérios, tá? Possa ser mais interessante para a gente. E uma coisa bem legal, que é opcional, também você pode fazer estatística de um atributo, tá? Por exemplo, aqui na camada NMEA, a gente tem aqui o H elipsoidal. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a média, né? Verificar se o H é elipsoidal ou qualquer outro atributo, né, numérico. Você pode fazer uma estatística a partir desses pontos mais próximos. Por isso que a ferramenta é chamada de pontos mais próximos. Eu vou colocar aqui, embora seja opcional, e a partir daí você pode obter as estatísticas desses pontos aqui. Média, desvio padrão, a contagem, a soma, mediana, etc. Tá? Então, vou deixar esse aqui como padrão. Vou voltar e agora a gente vai criar uma nova camada com a estatística, né, dos pontos mais próximos para cada ponto Ntrip. Então, a gente vai poder ter uma análise, né, mais interessante a respeito das precisões desses pontos, tá? Então, a gente consegue obter as precisões a partir dos arquivos NMEA utilizando essa ferramenta. Vamos clicar aqui em executar.
rodou bem rapidinho, olha só, pontos mais próximos. Ele vai exportar aqui uma camada do tipo multipoint, né? Você passar o mouse aqui em cima, você tem um multipoint Z, tá? Ou seja, é um agrupamento de pontos que foi obtido a partir de cada um deles. Então vamos aqui desligar o arquivo aqui NMEA, vou aproximar. Então no caso aqui ele pegou, né, dentro desses 4 pontinhos aqui, olha só, aqui o NMEA está aqui embaixo, né? Então o agrupamento aqui, né? Então 40 pontos, é porque são vários pontos um em cima do outro, né? A gente conseguiu agrupar e obter a precisão para esse ponto aqui. Vamos ver o próximo, né? Mais um ponto aqui, passa a ser aqui interessante para a gente. Olha aqui, nós temos outro agrupamento aqui de pontos, são esses verdinhos, né? Vou até mudar a cor aqui para simbologia, colocar a simbologia aqui, um verdinho mais claro, show de bola, pronto. Então esse aqui é o agrupamento de pontos que está aqui em torno do ponto que foi salvo aqui do N-Trip. Olha que bacana, tá? E aqui todos os NMEAs. Legal. E onde estão as precisões? As precisões, elas estão aqui na tabela de atributos. Se a gente verificar, a gente, né, vai repetir os atributos anteriores. E aqui a gente tem a contagem, né? Então aqui foram obtidos 40 pontos, né? Como eu falei, tem ponto em cima de ponto aqui, tá? Se eu pegar aqui a camada mesclado e usar a ferramenta aqui identificar feição e clicar aqui em mesclado, a gente vai ter 3 pontos em cima do outro, tá? Aqui nesse outro ponto aqui são vários pontos um em cima do outro. Então, por isso que aqui não aparece 40 pontos, é porque são vários pontos e aqui a gente está no limite da precisão, tá? Se eu colocar uma escalazinha aqui em exibir, for aqui em decorações, uma barra de escala, a gente vai ter uma noção legal aqui da dimensão. Então a gente está trabalhando aqui, olha, essa barrinha aqui são 5 milímetros, tá? Então a gente está abaixo aqui de 5 milímetros, menos de 1 centímetro. Não é fantástico? Bom, então voltando aqui à nossa tabela de atributos, aqui a gente tem as informações que a gente precisa. São as precisões em X, Y e Z, tá? Aqui a altura elipsoidal média, tá? A altura elipsoidal média, a gente fez a média aqui da altura elipsoidal. E aqui o desvio padrão também da altura elipsoidal, tá? Que no caso aqui está na casa de 2 centímetros, 1 centímetro, né? Então, show de bola. E aí, aqui a gente obtém as precisões, né? E uma análise no agrupamento que você pode personalizar, claro, né? Utilizando uma distância maior e uma quantidade maior de pontos ou menor, dependendo do tempo que você ficou parado também em cada um dos pontos. Legal? Então, você vai ter uma visualização, né, da agrupamento, do histórico dos pontos, utilizando o NMEA e o LF-Tools. Show de bola, né? Então, se você, né, gostou desse vídeo, deixa aquele teu like, tá? E olha só, não guarda esse conhecimento só para você. Compartilha, né, com os amigos, vai estar nos ajudando demais. E se você quiser contribuir ainda mais com a gente, então dá uma olhada na descrição, porque a gente tem alguns cursos, alguns materiais muito legais, né? Cursos gratuitos e cursos pagos, que aí você vai estar contribuindo para que a gente atualize muito mais os nossos materiais, né? Pesquise, inove e traga soluções show de bola para vocês em GNSS, em drone, tudo envolvendo o QGIS, tá bom? Um abraço e até a próxima!